Doutor Paulo, o senhor relata no livro, em ocasiões ao qual o senhor esteve acompanhando o Dr. Frederick von Stein, em algumas orientações que ele nos traz justamente sobre as enfermidades, sobre todos os processos, principalmente desses irmãos que eram ali acompanhados no lar de Frei Luís, cancerosos, pessoas já desenganadas pela medicina tradicional. Dentro dessas observações, o que o senhor pode trazer de hoje, como que os espíritos trabalham nesse processo do tratamento espiritual para que possam ocorrer a desmaterialização dos tumores? Então, aquela pessoa que chega apresentando no exame físico um tumor que passa por um tratamento espiritual, por exemplo, no lar de Frei Luís, e que vai retornar ao médico e esse tumor ele é desmaterializado. O Dr. Frederick von Stein comentou com o senhor como que eles realizam esse processo de desmaterialização, de desintegração? Sim, comentou. Só que utilizou um argumento muito pesado. É impossível eles nos descreverem como isso acontece. Mas acontece. No livro intitulado Missão Cumprida, de Wagner Assis, diretor-presidente da Cinética, companhia cinematográfica que elaborou o filme Nosso Lar, ele faz uma entrevista longa sobre uma entidade chamada Charles Pierre, e que se materializou durante muito tempo no Frei Luís e no Padre Pio, aqui no Rio de Janeiro. Entidade austríaca de origem francesa. Muitas vezes se manifestava materializado falando fluentemente em francês. E ele indagou como é feito a desmaterialização de objetos. Você comentou isso em relação ao meu relógio, num dos seus estudos nas quartas-feiras. Bom, e o que eles dizem? Desmaterializam átomos e depois rematerializam. Como é que nós vamos entender que isso acontece? Desmaterializam átomos e depois se rematerializam. Bom, isso aconteceu com o meu relógio. Você discutiu isso no seu programa, né? No seu estudo. Agora, tumores também são constituídos por átomos. Placas de ateroma também são constituídas por átomos, obstruindo coronários. Cálculo de vesícula também são constituídos por átomos. Né? Cálculos no ureter, tumores no estômago, tudo isso é constituído por átomos. Agora, nós temos que levar em consideração, é isso que sempre eles fazem, que muitas vezes, como você falou, a doença pode estar funcionando como um medicamento. Então, até onde pode ir a cura física e que pode prejudicar o tratamento medicamentoso sob a forma da doença? Então, isso tudo vai ser considerado pelos médicos médiums do futuro. Até onde pode ir o nosso tratamento? Nós não sabemos ainda. Então, estamos tratando a maioria dos nossos pacientes como efeitos. Não sabemos as causas. Agora, isso é só questão de tempo, nós saberemos. Então, há uma passagem evangélica em que Jesus cura 3 enfermos. Alegria indescritível na cura daqueles 3 enfermos. Mas Jesus permaneceu assim, pensativo, silencioso, no meio daquela alegria pela cura daqueles doentes. Isso chamou a atenção de João. João se aproximou. Mestre, por que o senhor está pensativo, assim meio preocupado, e nós estamos aqui tão felizes e alegres com as curas que o senhor proporcionou a esses 3 irmãos? Resposta de Jesus. João, eu estou preocupado em que eles voltem a cometer os mesmos equívocos que cometiam antes de adoecerem. Imaginemos que eu seja, por exemplo, um serial killer e sofresse um acidente e ficasse paraplégico. Eu ia continuar fazendo o que eu fazia, se eu estou paraplégico? Então, muitas das doenças que nos atingem funcionam como um medicamento, como um corretivo, como um freio. Essa paciente que foi levada aos cuidados de João Pedro, por que ela não ficou curada fisicamente? Até onde eu percebo, o câncer pode funcionar como um aspirador das impurezas colocadas no nosso perispírito em vidas passadas, pelo comportamento equivocado para com o próximo e para com a natureza do planeta que nós habitamos e que vai dificultar a vida daqueles que virão depois de nós. Então, hoje, quando eu vou operar um paciente com câncer, eu viro o paciente pelo avesso. E hoje, as ferramentas que eu tenho inexistiam quando eu saí da faculdade em 1975. Eu só tinha raio-x e mãos. Hoje eu tenho tomografia, eu tenho ressonância, eu tenho a tomografia por emissão de pósitos, eu tenho ultrassom, eu tenho uma série de ferramentas que me ajudam a buscar no paciente, no seu corpo carnal, se aquele tumor que eu vou operar não enviou metástases para outras regiões. Porque se as metástases estiverem presentes, eu não vou operar o paciente. Por que eu vou tirar um estômago inteiro se ele está com metástase no fígado? Ele está com metástase no pulmão. Então, eu hoje tenho 2 interpretações. Imagine só. Opero o paciente, que nenhuma tecnologia médica detectou metástases. Passam-se 6, 7, 8, 9, 10 meses, as metástases eclodem. Eu tenho 2 interpretações. Primeiro, apesar da evolução da nossa tecnologia médica, essas metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia as detectou. Mas eu também tenho outra interpretação de tudo que eu testemunhei, de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei. As impurezas do perispírito podem continuar a procurar
válvulas de escape para o corpo físico e que vão se manifestar em forma de metástase. Como que nós, médicos, hoje, podemos identificar a presença dessas impurezas, dessas deformações perispirituais causadas pelo comportamento equivocado para com o próximo em vidas passadas? Então, isso tudo vai funcionar, vai ser discutido, vai ser estudado em congressos de medicina do futuro, em sessões clínicas, em simpósios, nas escolas, e assim por diante. Entendeu? Não chegou o momento.